Oi, hoje a gente vai falar sobre o caso do assassino do Zodíaco. Assim como Jack o Estripador, o assassino do Zodíaco entra na galeria dos serial killers que levantaram muitas dúvidas sobre a sua real identidade que nunca foi confirmada. Mais de 2.500 pessoas passaram pela lista de suspeitos e, é claro, alguns mais suspeitos que outros. Em parte, a culpa disso foi do desencontro entre os vários órgãos responsáveis pela investigação das mortes. Esse nome Zodíaco foi ele mesmo quem se deu em uma das várias cartas que mandou a jornais. Comprovadamente, ele é responsável por 6 mortes ocorridas na Califórnia, nos Estados Unidos, no final dos anos 1960. Ainda assim, ele se dizia responsável por tirar a vida de 37 pessoas. Eis outra face curiosa desse sanguinário. Ele se comunicava por meio de cartas cheias de enigmas que enviava a jornais locais. Alguns desses enigmas não foram decifrados até hoje. O fato é que Zodíaco ainda é um completo desconhecido. Devido à sua popularidade, muita gente chegou a se entregar à polícia dizendo ser o criminoso. Mas o verdadeiro Zodíaco ainda não foi capturado e tudo o que se sabe sobre a aparência dele é um retrato falado feito com a descrição de 2 únicas vítimas que sobreviveram aos seus ataques. Acredita-se que a primeira vítima de Zodíaco tenha sido Cherry, uma estudante universitária de Riverside, na Califórnia. Cherry foi morta do lado de fora da biblioteca do campus onde estudava no dia 30 de outubro de 1966. Enquanto a jovem estava na biblioteca, o assassino sabotou seu carro e ficou à espreita da moça, que depois de não conseguir ligar o veículo, ao que tudo indica, acabou aceitando uma carona do assassino. Antes de Cherry morrer, ela ficou 1 hora na companhia de Zodíaco, não se sabe exatamente fazendo o quê. Depois, ele a matou com 3 facadas no peito, 1 nas costas e 7 no pescoço, quase chegando a decapitá-la. Um mês após a morte de Cherry, a primeira carta do assassino foi enviada ao jornal local. Depois disso, mais cartas foram enviadas, agora não apenas para a imprensa, mas também à polícia e ao pai de Cherry. Nessa segunda carta, Zodíaco dizia: Bates tinha que morrer e haverá mais mortes, em uma tradução livre. Outro assassinato promovido por Zodíaco chocou a cidade de Vallejo, na Califórnia. No dia 20 de dezembro de 1968, um casal de adolescentes estacionou o carro em um lugar conhecido por atrair casais apaixonados. Lá, Zodíaco atirou contra a cabeça de David enquanto ele ainda estava sentado no carro. Depois atirou 5 vezes contra Beth, quando ela estava do lado de fora do veículo, provavelmente tentando fugir. A polícia acredita que Zodíaco atacou outro jovem casal no dia 4 de julho de 1969. Mike e Darlene estavam em Vallejo quando foram baleados. Mike sobreviveu, mas sua namorada Darlene morreu. Além disso, Zodíaco escreveu uma mensagem codificada que dividiu em várias partes. Cada uma delas foi enviada a um jornal diferente. A mensagem era clara: se os jornais não publicassem os códigos em seus impressos, haveriam mais pessoas assassinadas. A carta foi finalizada com um símbolo estranho que acabou virando uma espécie de brasão do assassino. A mensagem codificada foi decifrada graças à ajuda de um professor de Salinas, no mesmo estado. O conteúdo revelava detalhes perturbadores da mente psicopata de Zodíaco, que afirmou que gostava de matar pessoas, entre aspas, porque isso é tão divertido. E revelou ainda acreditar que suas vítimas se tornariam seus escravos depois que ele morresse também. O apelido Zodíaco foi adotado pelo assassino em agosto de 1969, em uma carta que ele enviou ao jornal San Francisco Examiner. No dia 27 de setembro daquele mesmo ano, o assassino voltou a agir, escolhendo mais um jovem casal que passeava à noite. Dessa vez, não houve nada de tiros. Zodíaco esfaqueou os dois repetidas vezes. Cecília não resistiu aos ataques e morreu 2 dias depois, mas seu namorado Brian sobreviveu. No carro de Brian, Zodíaco deixou um bilhete informando as datas dos assassinatos anteriores como uma forma de comprovar sua identidade. Os 2 sobreviventes ajudaram a polícia a criar um retrato falado do assassino, que foi descrito como um homem branco, robusto, que deveria ter seus quase 30 anos, de cabelo curto, castanho e óculos. As vítimas afirmaram também que durante os ataques, Zodíaco usava uma espécie de capa. Outra vítima do psicopata foi um motorista de táxi que levou um tiro no dia 11 de outubro de 1969, apenas algumas semanas depois do último ataque. No dia 13 de outubro, Zodíaco enviou outra carta dizendo que havia realmente matado o taxista e que estava preparando um ataque de bomba em um ônibus escolar para matar várias crianças ao mesmo tempo. Felizmente, essa promessa acabou não sendo cumprida. Até hoje, a real identidade de Zodíaco permanece desconhecida.
O assassino só fica atrás de Jack o Estripador nessa questão de casos não resolvidos. Só para você ter uma ideia, as investigações policiais a respeito desse cara têm uma lista de mais de 2.500 suspeitos, todos já investigados pela polícia. Desde que o caso foi divulgado, muitos policiais, detetives, jornalistas e curiosos começaram a investigar a história por conta própria. Houve outros suspeitos, mas o suspeito mais cotado a ser o Zodíaco foi Arthur Lake Allen, que acabou entrando para essa lista depois de ser identificado como responsável pelo ataque a Brian e Michael, e ainda assim o exame de DNA não comprovou que ele era o assassino. O caso voltou à tona em 2007, quando pesquisas para o filme Zodiac do diretor David Fincher descobriram que algumas cartas do assassino não haviam passado por testes de DNA. Para a surpresa de muitos, Arthur Lake Allen, por intermédio de material extraído do tecido cerebral proveniente de sua necropsia, foi eliminado como autor das lambidas nos selos das cartas. Será que o Zodíaco era tão inteligente a ponto de utilizar propositalmente outra pessoa para lamber e colar os selos que utilizava nas cartas que enviava? Em 2 de abril de 2004, o Departamento de Polícia de São Francisco encerrou as investigações dos homicídios executados pelo Zodíaco. Foi a primeira vez que as investigações de um caso de homicídio não resolvido foram abandonadas por esse departamento. Então, gente, esse é o caso Zodíaco. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.